Hoje nós vamos falar sobre dissolução de cooperativa. Na dissolução das sociedades, é preciso observar duas fases relevantes: distinguir o procedimento de dissolução da sociedade. O procedimento de determinação da personalidade jurídica da sociedade pode ser explicado como o conjunto de atos necessários à sua eliminação. A dissolução se refere ao ato, que pode ser judicial ou extrajudicial. Atos esses que desencadeiam o procedimento de extinção da pessoa jurídica. O ato de dissolução da cooperativa ele pode ser desencadeado pelo artigo 63 da Lei 5.764, que regulamenta as cooperativas. E ele vai ser falado pelos nossos colegas a seguir. A Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, em seu capítulo 11, artigo 63, estabelece quais as formas de dissolução e liquidação das sociedades cooperativas. Logo em seu inciso 1º diz o seguinte: quando assim deliberar a Assembleia Geral, desde que os associados, totalizando o número exigido por esta lei, não se disponham a assegurar a sua continuidade. Ou seja, quando os sócios, através de uma deliberação na Assembleia Geral, não possuem mais o interesse em assegurar a continuidade da cooperativa. O inciso também estabelece algumas condições que devem ser seguidas durante o processo de dissolução. Primeiramente, a forma de dissolução ou liquidação, que deve ser feita uma deliberação na Assembleia Geral. E, em segundo lugar, a exigência de um número mínimo de associados não se dispuserem a dar continuidade à cooperativa. A dissolução ou liquidação da cooperativa, seguindo o que é previsto nesses artigos, estabelecem que estas serão dissolvidas de pleno direito, como estabelece o caput do artigo 63. Inciso 2º. Pelo decurso do prazo de duração. Tendo o prazo de duração estipulado em contrato, acabado este prazo, poderá ser extinta a sociedade cooperativa. O inciso 3º, ele fala sobre a dissolução de uma cooperativa, que pode acontecer pela consecução dos objetivos pré-determinados. Ou seja, isso ocorre quando uma sociedade já alcançou as suas metas e já alcançou os seus objetivos. Em razão disso, acontece a dissolução. Já o inciso 4º, ele fala sobre a dissolução devido à alteração da sua forma jurídica. Isso acontece quando ocorre uma alteração no contrato ou uma mudança na estrutura da sociedade. E daí, em função disso, ocorre a dissolução. Pela redução do número mínimo de associados ou do capital social mínimo, se, até a Assembleia Geral subsequente, realizada em prazo não inferior a 6 meses, eles não forem restabelecidos. Falando um pouco sobre o cancelamento de autorização para funcionamento, nem todas as cooperativas necessitam dessa autorização, tá? Então, falando sobre um exemplo da que realmente precisa, que é a cooperativa de crédito, esse cancelamento de autorização vai fazer com que seja um dos motivos para a dissolução de uma cooperativa, tá? Então, alguns requisitos são indispensáveis para ter esse cancelamento ou o pedido de cancelamento, né? Ela pode se dar por um ou mais das seguintes situações: pela falta de prática habitual da operação considerada essencial, inatividade operacional sem justa causa, não localização da instituição no endereço que é pré-determinado e pré-informado, interrupção por mais de 4 meses sem justa causa e sem envio de documentações referentes a essa pausa, e alguns não cumprimentos previstos no processo de autorização. Dissolução da sociedade cooperativa pela paralisação de suas atividades por mais de 120 dias. Para tratar sobre esse assunto, vou usar um caso que aconteceu. Neste caso, associados da cooperativa Cooperserve entraram com uma ação na segunda turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pedindo a dissolução/liquidação da sociedade cooperativa. Inicialmente tiveram o pedido negado, pois não esgotaram as vias administrativas. Não realizaram a assembleia para deliberar acerca da dissolução voluntária da sociedade e nomeação dos liquidantes. Recorreram à decisão, alegando que a convocação de uma Assembleia Geral para deliberar sobre o pedido de dissolução da cooperativa seria praticamente inviável, diante da inexistência de recursos financeiros para arcar com tal providência e do provável acirramento de ânimos que a medida provocaria nos associados.
informaram que, em razão da paralisação de suas atividades por mais de 120 dias, da falta de impossibilidade de cumprimento de seus objetivos, das ações e ainda da falta de condições financeiras geradas pelos desfalques havidos na instituição, tornam-a inviável economicamente. Dessa forma, entende eles que tal paralisação se torna preponderante para a dissolução. Parágrafo único. A dissolução da sociedade importará no cancelamento da autorização para funcionar e registro. O procedimento de encerramento das atividades será o mesmo para todos os órgãos onde a cooperativa possui inscrição, pagamento de taxa, preenchimento de formulários manuais ou eletrônicos, apresentação dos documentos dos representantes legais e da cooperativa. Existem, por fim, os tipos de extinção e liquidação que são expressas em lei das cooperativas, no artigo 64, 65 e 66, que versam sobre a dissolução voluntária, liquidação judicial e pedidos associados. A liquidação judicial a pedido dos credores. Então, a liquidação voluntária ela é determinada pelos sócios, né, fora do âmbito do Poder Judiciário. Os sócios se reúnem e fazem uma assembleia pedindo a extinção da cooperativa. Já a liquidação judicial, a pedido dos sócios, se dá pelo artigo 64 da Lei das Cooperativas. Quando a dissolução da sociedade não for promovida voluntariamente, nas hipóteses previstas no artigo anterior, a medida poderá ser tomada judicialmente a pedido de qualquer associado ou por iniciativa do órgão executivo federal. A iniciativa do órgão federal não foi recepcionada pela Constituição de 1988, contudo, remanesce a legitimidade de qualquer associado para o decreto de liquidação judicial. Já no artigo 64, apenas prevê a liquidação judicial a pedido de qualquer associado. Ademais disso, toda a disciplina da liquidação constante na lei das cooperativas está relacionada à liquidação extrajudicial. Já a liquidação judicial a pedido de credor, a insolvência civil forma concurso de credores como processo concursal e envolve a arrecadação de todos os bens do ativo, convocação dos credores e respectivo pagamento em rateio, segundo ordem de pagamento. Uma vez admitida a insolvência civil de cooperativa a pedido do credor, não há mais dúvidas sobre qual seja o regime jurídico aplicável, que é disciplinado pelo Código de Processo Civil. As cooperativas não estão sujeitas à lei das falências. Elas não foram admitidas no texto legal, embora hajam várias tentativas para incluir a recuperação judicial. Participaram então deste trabalho Direito Empresarial 2 o senhor Matheus Figueiredo da Rosa, Milena Gomes Machado, Renata Acosta Braga, Renato Almeida, Ricardo Machado Diel, Simone Cussot, Thaís Priori Vazata e William Martinelli. Obrigado a todos.